Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, no conceito hebraico, tal como aponta aqui, nesse texto de João, aponta para Deus em movimento, Deus em ação. Esse é o significado de verbo, aqui, João capítulo 1, versículo 14. Também no início do capítulo 1. Quando nos dirigimos ao livro das origens, o livro de Gênesis, essa ideia também é muito forte e é inevitável não observá-la. O verbo, a palavra, trazendo à existência todas as coisas, do nada, tudo. E disse Deus, haja, e houve. Deus em movimento, o verbo trazendo à existência pelo seu poder. Deus em ação criadora. Em Provérbios, esta palavra criadora foi chamada de sabedoria nos capítulos 8 e 9. E como que antecipando o que mais tarde iria acontecer, a sabedoria é apresentada ali, isto é, nesses dois capítulos de Provérbios 8 e 9, como uma pessoa. No Novo Testamento, o evangelista João, inspirado pelo Espírito de Deus, conclui esse mistério fazendo essas pontes e linkando esta revelação do Antigo Testamento, dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, isto é, o Verbo, estava no princípio com Deus. O sentido de tudo o que há é apontado para o Verbo que estava na eternidade com Deus, que estava no início de tudo com Deus, e que estava no programa de Deus em reconciliar o que se havia perdido pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nas diversas vezes em que Deus chamou o seu povo ao arrependimento, Ele o fez pela sua palavra. O Verbo estava no mundo, Deus estava trazendo a revelação da sua vontade e chamando o seu povo para ouvi-lo, mas na plenitude dos tempos, esta palavra se revelou com tal nitidez que rejeitá-la era rejeitar a única salvação proposta por Deus para o homem. Isto é, rejeitar o Verbo de Deus, a palavra de Deus, e agora encarnada, era rejeitar a salvação e estar completamente perdido e condenado. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que se fez carne e conhece por experiência própria nossas lutas e sofrimentos. Diz o texto, o Verbo se fez carne, viveu a nossa humanidade, tornou-se como um de nós, e Ele foi o que nós devemos ser. Só Ele é capaz, portanto, de socorrer-nos em todo o tempo, porque conhece de perto e na sua carne as nossas lidas, lutas, tristezas, dores. E só nele encontramos vida, consolo, esperança e graça. Nessa noite, o Evangelho, o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo, convida você, venha para receber seu perdão e graça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma.
O texto bíblico ainda nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Assumiu a nossa humanidade, está identificado conosco, se solidariza conosco com as nossas dores e lutas. Mas o texto também diz que Ele que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em tempos anteriores, Deus havia falado aos homens, Deus havia revelado o seu caráter, sua vontade. A expressão "assim diz o Senhor" perpassava épocas, alcançava crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, no decorrer do tempo, dos séculos. Esta expressão já havia sido ouvida, mas os homens ensurdecidos não a reconheceram, pelo contrário, negaram a revelação de Deus. A própria história de Israel é marcada pelo abandono da palavra do Senhor, da sabedoria de Deus, de seus atos de misericórdia, de justiça, da sua própria providência. Porém, agora, decisiva e singularmente, o Verbo de Deus, assumindo a forma humana, veio trazer a habitação de Deus na terra. O céu desceu até nós. Esta é a comunicação do verbo habitar aqui no texto de João. Os ofícios real, profético e sacerdotal residem todos nele, todos. E por meio dele, Deus vem aos homens, cheio de verdade, ênfase ao ofício profético, vem em forma humana, levando os homens a Deus, cheio de graça, mostrando o ofício sacerdotal, e vem como real, revelando a glória do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Antigo Testamento, habitar, o verbo habitar, quando aplicado no relacionamento de Deus, dizia respeito à decisão de Deus de revelar sua glória no meio do seu povo. No tabernáculo, no templo de Salomão, era Deus morando com seu povo. Era este sentido muito forte do verbo habitar no Antigo Testamento, quando dirigido a Deus e em seu relacionamento pactual com seu povo. Na encarnação do Filho de Deus, Deus habitou entre nós. Vocês se lembram daquela fulgurante glória, temível glória revelada no Antigo Testamento, e quando Deus se manifestava no Monte Sinai, ninguém podia sequer encostar no monte, porque senão seria morto. Tamanha glória e poder de Deus. É o próprio Deus quem diz a Moisés: você não pode me ver face a face, nenhum homem pode me ver face a face e continuar vivo. Lembram disso? Pois agora, por meio do Filho eterno, Deus veio habitar entre nós e nos permite contemplá-lo sem sermos fulminados. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Cristo contemplamos a Deus. E o evangelista João, consciente disso, admirado, por certo, escreve: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória do Filho, dada pelo Pai, é a única forma de receber vida. Tudo o que o Filho fez foi tomado por glória, desde a criação. Ele estava lá com o Pai, trazendo à existência todas as coisas. O próprio João diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a realidade. No Natal, isto é, na encarnação do Verbo, quando o Verbo se tornou pessoa humana, o que era intangível
pôde ser contemplado, abraçado, admirado, embalado. Da execução do plano de Deus na encarnação do seu único Filho. A sabedoria da vida é a plenitude da graça. Versículo 16. A graça e a verdade vieram tão somente por meio dele. Só por meio dele somos aceitos diante de Deus. Só por meio dele contemplamos o glorioso Deus face a face e não somos consumidos. Então, caríssimo amigo, querida amiga, viva a vida à luz da narrativa do Evangelho. E como é que se faz isso? Segundo João, capítulo 1, versículo 12, aqueles que receberam da parte de Deus o direito de serem chamados filhos de Deus, creem em seu nome, ou seja, respondem em fé a tudo quanto Deus fez para redimir o seu povo, conforme a interpretação que ele mesmo apresenta em sua palavra a respeito do que ele mesmo fez. Creiam no verbo de Deus que trouxe Deus até nós. Que estupendo! Caminhem obedecendo voluntariamente e com alegria ao Pai, porque Jesus fez isto de forma perfeita, satisfazendo todas as exigências da justiça santa do Pai, indo até a cruz para pagar o salário do pecado que era nosso, e se levantou da tumba ao terceiro dia para a vitória cabal sobre a morte, cujo caráter condenatório não mais nos assedia, não mais nos perturba. Como diz as Escrituras, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Ou perseguição? Ou fome? Nudez? Ou perigo? Ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 34, 35, 37 a 39. Portanto, a vida, a graça e a verdade que vem somente por meio de Jesus Cristo, a sabedoria personificada, a glória transbordante revelada, é o único meio de nos achegarmos a Deus. Jesus Cristo é quem deve dirigir nossa vida. Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria que aplicamos aos nossos sofrimentos, pecados. Achamos perdão tão somente nele, consolo, graça e esperança para continuarmos a nossa jornada refletindo-o gloriosamente e tendo segurança, certeza plena no poder do seu Espírito de que ele voltará para buscar a sua noiva. Vivamos para glorificá-lo, então, gozando dele para sempre, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, ó, cantai, natureza e céu, ó, criaturas de Deus, vivam para adorá-lo, anunciem aos quatro cantos do mundo que Deus veio até nós
para resgatar-nos e prometeu voltar para restaurar todas as coisas. É o que Paulo diz em Romanos 8, 19 e 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vivam nele, para ele, desfrutem da sua presença augusta, porque ele mesmo prometeu. Antes de partir, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não à toa, um dos nomes proféticos que lhe foi conferido foi Emanuel, Deus conosco. Feliz Natal, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. E você que ouviu essa mensagem, entrou aqui aflito, preocupado com uma série de situações que envolvem a sua vida nessa semana, desejo orar por você, sobretudo que o seu coração esteja em Jesus. Você que ouviu essa mensagem, foi tocado pelo Espírito de Deus, entregue-se aos braços da única solução para nós. Chama-se Jesus Cristo. Confie nele, tão somente nele. Viva para ele. E então acerte a sua vida à luz da narrativa do Evangelho. Que a sua vida seja um reflexo da Boa Nova, em nome de Jesus. Ó Pai, te adoramos pela encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E pela fé que tu mesmo nos deste, nós contemplamos a majestade, a graciosidade, a humildade do Senhor Jesus, a sua voz doce e terna. Nos achegamos à tua presença pelos méritos dele, pelo seu sacrifício maravilhoso, e queremos ajustar a nossa vida toda pelo Evangelho. Ajuda-nos não só nessa semana, mas até o dia da volta gloriosa de Jesus, a crescermos na fé, no conhecimento do Senhor Jesus e revelá-lo àqueles que nos cercam, contar-lhes a boa nova de que estávamos mortos e perdidos e o Senhor nos achou, nos amou, a ponto de enviar o teu Filho Jesus. E esta é a indicação tão clara, evidente, irrevogável do teu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que diz a tua palavra, Senhor. E nós cremos, e por isso nos acercamos, nos aproximamos da obra da cruz, teu Filho Jesus, para recebermos graça, força, perdão, consolo e esperança. Que seja assim com todos os presentes aqui nesse recinto de oração, de adoração ao teu nome, bem como aqueles que estão em casa, recebam do Senhor esta palavra transformadora, em nome de Jesus. Amém.